Só depois que o rico sentou no colo do jardineiro que os gemidos viraram silêncio. O dia estava tão silencioso que parecia que o tempo havia parado. A mansão de vidro e aço do milionário, cercada por jardins exuberantes, refletia a luz do sol como um espelho. Era o tipo de quarta-feira que engana. Há um vazio que cinge o ar. E assim, o milionário, um homem de quase 60 anos, com cabelos grisalhos e um olhar melancólico, observava da janela. Sua esposa havia viajado. Era uma rotina solitária. Então, o aparecimento do novo jardineiro explodiu como um fogo de artifício inesperado. Ele era um jovem moreno, cheio de tatuagens que contavam suas próprias histórias por todo o corpo, desenhos que se entrelaçavam em um enredo vívido de rebeldia e liberdade. Com um boné para trás, ele começou a trabalhar no jardim como se estivesse dançando, e aos poucos, a presença dele preencheu o espaço silencioso. Era uma atração que nunca havia sentido antes, uma pulsação. Enquanto o jardineiro capinava as flores, a luz do sol parecia banhá-lo em uma aura dourada. As sombras brincavam em seu rosto e, para o milionário, aquele espetáculo se tornava cada vez mais hipnotizante. Ele se viu desejando algo além da amizade, algo que ele mesmo não conseguia entender. Os gemidos abafados da mansão, ecos do seu passado, começaram a se dissipar ao som da movimentação do jovem. Terra sendo revolvida, ramos cortados, risadas suaves que escapavam de sua boca. Então, em um impulso quase insensato, o milionário convidou o jardineiro para se refrescar em sua estufa. Era um espaço trancado, carregado de plantas exóticas e aromas intoxicantes. O jovem hesitou, mas a curiosidade venceu. Assim que entraram, a porta se fechou, cortando o silêncio exterior. O clima mudou. Aquela pequena estufa se tornou um mundo à parte. O que começou como um simples trabalho de jardinagem rapidamente evoluiu. Entre as plantas, eles trocaram sussurros, olhares carregados de significados não ditos. O milionário se aproximou, o coração acelerado, e sentiu a respiração do jovem. Premido pela urgência de uma conexão que nunca imaginou que buscava, ele sentou-se no colo do jardineiro. Os gemidos de prazer e descoberta se misturaram com o ar espesso da estufa. Uma melodia que desafiava as regras que o cercavam. O mundo fora da estufa não era mais relevante. Era apenas o momento deles. Mas como toda tempestade, a calmaria também teve seu fim. O jardineiro decidiu sair, sem dar explicações. A porta da estufa se abriu e o mundo exterior invadiu aquele espaço sagrado. O milionário ficou parado. Um sorriso enigmático surgiu em seu rosto, enquanto observava o jovem se afastar. O que realmente aconteceu entre eles? O que significava aquele encontro? Naquela casa silenciosa, uma pergunta pairou no ar, como um eco distante. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O jovem jardineiro desapareceu do campo de visão do milionário. Mas a lembrança do que havia acontecido na estufa ainda pulsava em seu peito como um eco distante. O sorriso enigmático não se apagou, porém a alegria deu lugar a uma profunda angústia que o invadiu. O que fora um momento de clareza se tornara uma indecifrável rede de perguntas.
Ele se aproximou da janela novamente, buscando a figura do jovem naquele jardim que agora parecia mais vazio do que nunca. Então um barulho reverberou por todo o espaço, o som de um vidro se quebrando. O coração do milionário disparou. Ele se virou rapidamente, deduzindo que poderia ser alguém da casa. Mas ao atravessar o corredor, encontrou algo que o deixou paralisado. Na mesa da sala principal havia um envelope aberto, um papel amarelado com o nome do jardineiro. Ao aproximar-se, o olhar fixo, ele leu suas palavras como se fossem um veneno se espalhando por seu corpo. O que você está fazendo aqui? Eu sei quem você é. Não somos diferentes, mas a verdade virá à tona, e você não poderá escapar dela. Era uma ameaça, uma confissão. Algo estava errado. O milionário olhou ao redor. Uma sensação de frio o envolvia. O que ele sabia realmente sobre aquele jovem? O que as tatuagens representavam? Não era apenas um jardineiro. Não era só um rosto bonito. Algo mais profundo, mais obscuro se escondia sob a superfície. E como um filme em slow motion, ele se lembrou de detalhes. O jeito como o jovem desviava o olhar em certos momentos. Como se guardasse um segredo. O milionário percebeu que seu coração não estava acelerado apenas pela atração. Havia um aviso presente na fragilidade daquela relação. A conexão entre eles não era só genuína, mas também envolta em mistério. As sombras na sala dançavam enquanto ele folheava o papel. O que mais havia por trás daquele jovem? O que os outros poderiam estar escondendo? As paredes da mansão pareciam se fechar ao redor dele. Sua respiração ficava mais pesada. Ele olhou pelo vidro. O jardim agora parecia mais uma prisão do que um espaço de contemplação. Foi quando ele ouviu um ruído novamente, mais forte. O milionário sentiu os músculos se contrair. A porta da mansão se abriu abruptamente. Um treinador de segurança entrou, pálido, como se tivesse visto um fantasma. Senhor, precisamos falar. Acabamos de receber uma denúncia. A frase se perdeu no ar, mas os olhos do segurança expressavam um terror que atravessou o peito do milionário como uma faca. A denúncia? Que denúncia? O que significava isso? Pensamentos correram em sua mente. A imagem do jardineiro se intercalava com flashes de algo que ele não conseguia definir. Parecia que a ligação da qual ele havia se alimentado agora o aprisionava em um ciclo de revelações implacáveis. E naquele caos, o semblante do milionário se endureceu. Ele precisava descobrir a verdade, precisava entender tudo. O que você sabe? Ele perguntou, sua voz tensa, mais firme. Mas antes que pudesse ouvir a resposta, um grito agudo ecoou de fora da mansão. O som esquisito cortou o silêncio como um raio. O milionário e o segurança correram em direção à origem do som, sem saber que o que aconteceria a seguir mudaria tudo. E então, enquanto o sol se escondia atrás das nuvens, a noite começou a se estabelecer, trazendo um novo nível de mistério. O que estava por vir? O que mais o mundo ocultava atrás das luzes da mansão? O milionário sabia que depois de tudo o que havia descoberto, nada seria como antes. A verdade estava prestes a ser desvendada, mesmo que a dor estivesse logo em sua porta. Ele respirou fundo e, ao abrir a porta, percebeu que suas certezas poderiam desmoronar em um instante. O milionário e o segurança correram para fora da mansão, o grito ainda ecoando em seus ouvidos. O coração do milionário parecia querer saltar do peito. O que havia acontecido? A escuridão da noite envolvia tudo, engolindo os últimos vestígios do sol. O ar estava carregado de uma tensão quase palpável. Enquanto atravessavam o jardim, uma figura se destacou. Era o jardineiro. Ele estava de pé, segurando um garfo de jardinagem manchado de sangue, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. O rosto dele estava pálido,
transparente sob a luz da lua. Você, o que aconteceu? O milionário gritou, a voz tremendo. O jovem hesitou, os lábios entreabertos, como se as palavras tivessem se perdido no caminho. A cena era um caos, plantas despedaçadas, folhas espalhadas, um verdadeiro cenário de desordem. Ao olhar para o chão, o milionário notou algo que fez seu coração parar. Havia um corpo estirado na pouca luz, inerte e silencioso. Não, não pode ser, murmurou o milionário, enquanto o horror se alastrava em seu peito. O corpo era de um dos seguranças da mansão, uma expressão de dor congelada em seu rosto. O que havia acontecido? Aquelas tatuagens? Eu não fiz isso, o jardineiro gritou, as mãos trêmulas ao seu lado. Ele tentou me atacar. Foi defesa própria. O milionário mal conseguiu processar as palavras. A conexão que sentira, aquele momento tão íntimo na estufa, agora parecia uma piada cruel. Como aquilo pode ter acontecido? Tudo o que havia construído estava desmoronando. Defesa própria? Então você... Ele começou, mas as palavras falharam. Todo o calor, toda a paixão que havia sentido se perdeu em um abismo de confusão. Eu quero saber a verdade. O que você esconde? O milionário pressionou, a voz cada vez mais tensa. A música do silêncio foi interrompida por um segundo grito, este vindo de outro lugar da propriedade. Ele olhou para o segurança, que estava paralisado. Tem mais pessoas. Precisamos sair daqui. Edward, o segurança, virou-se rapidamente e começou a correr em direção à entrada da mansão. O jardineiro, com um olhar desesperado, seguiu. Mas o milionário hesitou. Algo dentro dele gritava que havia mais. Uma verdade ainda não revelada. Ele se virou para o jardineiro. Você tem que me contar quem você realmente é. As palavras saíram entrecortadas, cada sílaba carregando o peso de uma súplica. E foi nesse instante que a porta da mansão se abriu com violência. Um grupo de pessoas entrou. Rostos conhecidos, mas expressões estranhas. Eram amigos e sócios do milionário, com olhos arregalados e vozes exaltadas. O que aconteceu aqui? Um deles gritou. Ele está morto, disse o milionário, tremendo, enquanto muitos olhares se dirigiam ao jardineiro. Está tudo errado. Ele não pode ficar aqui, gritou outro, e antes que alguém pudesse reagir, o grupo avançou. O caos se instalou. O jardineiro, cogitando uma fuga, ergueu o garfo. Não, isso não é o que parece. Ele tenta me incriminar. Uma onda de murmúrios e risadas nervosas percorreu o ar. Mas ninguém sabia o que fazer. O milionário sentia uma pressão insuportável. Um nó surge em sua garganta. A verdade estava à espreita, e ele já não sabia quem estava jogando qual jogo. E no meio da confusão, o olhar do jardineiro travou com o do milionário, e por um breve segundo, o mundo ao redor parecia parar. O que mais ele ocultava? A porta da mansão se fechou abruptamente, um som que soou como um lamento, e a noite parecia mais escura do que nunca. O milionário percebeu que o que estava à sua frente não era apenas uma coleção de erros. Era um labirinto de segredos, e a única certeza que tinha era que nada seria como antes. O milionário e o segurança correram para fora da mansão, o grito ainda ressoando em seus ouvidos. O ar estava tenso, carregado de adrenalina. O rosto do jardineiro estava pálido, os olhos arregalados. O coração do milionário batia como um tambor, ecoando seu medo. O que aconteceu, por Deus? Ele exigiu, mas o jovem apenas olhou fixamente para o corpo estirado no chão. Ele tentou me atacar, gritou o jardineiro, sua voz trêmula misturando indignação e terror. O garfo de jardinagem que ele segurava estava manchado de sangue,
um símbolo de desespero. Quando o grupo de amigos e sócios do milionário surgiu, as expressões em seus rostos eram de confusão e pavor. Murmúrios começaram a ecoar entre eles. O que está acontecendo aqui? Perguntou um deles, os olhos passando entre o corpo no chão e o jardineiro. Ele não fez nada, o milionário defendeu, a voz grossa, quase um rosnado. Mas quando olhou para o rosto do jardineiro, viu algo que o pegou de surpresa. Um olhar profundo, quase de desespero, mas carregado de uma intensidade que ele nunca tinha notado antes. Senhor, precisamos chamar a polícia, disse um dos amigos, medo transformando a sua seriedade em uma ordem. Espere, o milionário bloqueou o caminho. Seus olhos focaram nas tatuagens do jardineiro, observando os detalhes, como se pudesse ler a verdade em cada desenho. Algo ali não estava certo. Tem mais. O jardineiro começou, mas foi interrompido por um grito vindo de uma das janelas. Todos se viraram juntos. A cortina balançava como se alguém estivesse tentando sair. E antes que pudessem reagir, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, sua aparência agitada como se tivesse corrido de uma tornado. É ele quem está por trás disso! Ela gritou, apontando para o jardineiro. Ele não é quem você pensa. Os olhos do milionário se abriram. O jovem estava paralisado, a expressão horrorizada. O que você está dizendo? A verdade está enterrada. E o tempo todo você deixou ele entrar na sua casa. A voz dela tremia, cheia de urgência. Eu sei quem ele é, o seu nome real, o passado que ele esconde. Como você sabe disso? O milionário questionou, o coração acelerado, as palavras pesadas, cada uma carregando a dor de uma revelação. A mulher se aproximou, seus olhos fixos no jardineiro. Ele é um fugitivo. Ele fugiu de um crime que não cometeu, mas ele sabe mais do que você imagina. Um silêncio pesado caiu sobre todos. O milionário olhou para o jardineiro. O mundo ao seu redor começando a girar. E se o jardineiro for inocente? Como você sugere? O que você sabe mais sobre isso? Ele forçou, a voz se elevando. Ele se escondeu aqui entre vocês. A defesa própria que ele falou é tudo uma fachada. A tensão aumentou, e mesmo o jardineiro parecia ficar em choque com as palavras dela. Basta! O milionário rugiu, sua voz quebrando o silêncio mortal. Eu não sei quem é você ou por que está aqui, mas agora não é o momento para isso. Mas a mulher não recuou. A verdade vai te pegar desprevenido. Ele está em perigo, e você também. Porque existe muito mais por trás dessa situação. Ele não pode ficar aqui. E antes que o milionário pudesse pegar um fio de raciocínio, um novo grito ecoou da entrada da mansão, e a confusão explodiu. Todos se viraram para ver um grupo de policiais entrando, armas em punho, os rostos sérios e determinados. Todo mundo para longe dele! Gritou um dos oficiais, apontando para o jardineiro. O pânico tomou conta de todos. O jovem olhou para o milionário, seus olhos refletindo um desespero absoluto. Nesse instante, enquanto o caos se instalava, o milionário sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a perder tudo. E a verdade, que poderia libertá-lo, parecia distante e, ao mesmo tempo, implacável. O que mais ele ainda não sabia, o que aquela mulher significava em todo esse enredo. A confusão e o medo se misturavam, e uma dúvida cruel brotou em seu coração. Às vezes, abrir a porta para alguém pode trazer mais do que se imagina. O milionário e o segurança correram para fora da mansão, o grito ainda ressoando em seus ouvidos. O ar estava tenso, carregado de adrenalina. O rosto do jardineiro estava pálido, os olhos arregalados. O coração do milionário batia como um tambor, ecoando seu medo. O que aconteceu, por Deus? Ele exigiu, mas o jovem apenas olhou fixamente para o corpo estirado no chão. Ele tentou me atacar, gritou o jardineiro.
sua voz trêmula misturando indignação e terror. O garfo de jardinagem que ele segurava estava manchado de sangue, um símbolo de desespero. Quando o grupo de amigos e sócios do milionário surgiu, as expressões em seus rostos eram de confusão e pavor. Murmúrios começaram a ecoar entre eles. "O que está acontecendo aqui?" perguntou um deles, os olhos passando entre o corpo no chão e o jardineiro. Ele não fez nada." O milionário defendeu, a voz grossa, quase um rosnado. Mas quando olhou para o rosto do jardineiro, viu algo que o pegou de surpresa. Um olhar profundo, quase de desespero, mas carregado de uma intensidade que ele nunca tinha notado antes. "Senhor, precisamos chamar a polícia", disse um dos amigos, medo transformando a sua seriedade em uma ordem. "Espere!" O milionário bloqueou o caminho. Seus olhos focaram nas tatuagens do jardineiro, observando os detalhes, como se pudesse ler a verdade em cada desenho. Algo ali não estava certo. "Tem mais." O jardineiro começou, mas foi interrompido por um grito vindo de uma das janelas. Todos se viraram juntos. A cortina balançava como se alguém estivesse tentando sair. E antes que pudessem reagir, a porta da mansão se abriu com um estrondo. Uma mulher entrou, sua aparência agitada como se tivesse corrido de uma tornado. É ele quem está por trás disso!" Ela gritou, apontando para o jardineiro. Ele não é quem você pensa." Os olhos do milionário se abriram. O jovem estava paralisado, a expressão horrorizada. "O quê? O que você está dizendo? A verdade está enterrada, e o tempo todo você deixou ele entrar na sua casa." A voz dela tremia, cheia de urgência. "Eu sei quem ele é. O seu nome real, o passado que ele esconde." "Como você sabe disso?" O milionário questionou, o coração acelerado, as palavras pesadas, cada uma carregando a dor de uma revelação. A mulher se aproximou, seus olhos fixos no jardineiro. "Ele é um fugitivo. Ele fugiu de um crime que não cometeu, mas... e sabe mais do que você imagina." Um silêncio pesado caiu sobre todos. O milionário olhou para o jardineiro, o mundo ao seu redor começando a girar. "E se o jardineiro for inocente, como você sugere? O que você sabe mais sobre isso?" Ele forçou, a voz se elevando. "Ele se escondeu aqui, entre vocês. A defesa própria que ele falou é tudo uma fachada." A tensão aumentou, e mesmo o jardineiro parecia ficar em choque com as palavras dela. "Basta!" O milionário rugiu, sua voz quebrando o silêncio mortal. "Eu não sei quem é você ou por que está aqui, mas agora não é o momento para isso." Mas a mulher não recuou. "A verdade vai te pegar desprevenido. Ele está em perigo, e você também. Porque existe muito mais por trás dessa situação. Ele não pode ficar aqui." E antes que o milionário pudesse pegar um fio de raciocínio, um novo grito ecoou da entrada da mansão, e a confusão explodiu. Todos se viraram para ver um grupo de policiais entrando, armas em punho, os rostos sérios e determinados. "Todo mundo para longe dele!" gritou um dos oficiais, apontando para o jardineiro. O pânico tomou conta de todos. O jovem olhou para o milionário, seus olhos refletindo um desespero absoluto. Nesse instante, enquanto o caos se instalava, o milionário sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a perder tudo. E a verdade, que poderia libertá-lo, parecia distante e ao mesmo tempo implacável. Mas então, antes que alguém pudesse agir, o jardineiro caiu de joelhos. O garfo de jardinagem escorregou de suas mãos. Sua voz, agora um sussurro, cortou o ar. "Espere, eu não sou quem você pensa. Sou irmão dele." A revelação pairou no ar como um peso insuportável. O milionário congelou, a confusão dominando seu raciocínio. "Irmão de quem?" A mulher olhou para ele. A fúria em seu olhar se tornou incredulidade. E então,
As peças começaram a se encaixar, mas de um jeito distorcido. O jardineiro olhou para o milionário. Lágrimas nos olhos. Eu sou o irmão do homem que você traiu. Ele se foi por sua causa, e agora eles estão chegando para terminar o que começaram. O clima ficou pesado. Cada rosto ao redor refletindo o espanto. A mulher balançou a cabeça, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Terminar o que começaram? O que você está dizendo? O milionário estava em choque. A adrenalina agora misturada à culpa. Eles vieram atrás de mim. E você precisa me ajudar, antes que seja tarde demais. O jardineiro implorou, a desespero e sua voz fazendo com que o ambiente parecesse sufocante. E nesse momento tenso, com a polícia prestes a tomar uma decisão, 1 milhão de perguntas parecia pulular em sua mente. Quem era o verdadeiro inimigo? O que estava realmente em jogo? O que mais ele ainda não sabia? O que mais estava enterrado nas sombras do passado? Ele se viu diante de um abismo de incertezas, onde cada escolha poderia significar vida ou morte. E no fundo de seu coração, sabia que tudo mudaria para sempre. O milionário congelou, o olhar fixo no jardineiro, que estava de joelhos, a expressão dilacerada entre desespero e terror. A revelação ecoou no ar, carregando um peso insuportável. Irmão daquela pessoa? Quem era seu irmão? O ambiente ao redor parecia ter se comprimido, como se o ar estivesse prestes a ser sugado para longe. A mulher que havia entrado na mansão olhou para o jardineiro, os olhos arregalados em incredulidade. É verdade? Você é irmão do homem que está morto? Sua voz tremia, o medo visível na fragilidade de suas palavras. E o jardineiro apenas assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Era como se o chão sob eles começasse a se abrir. Você precisa acreditar em mim. Eu não sou um criminoso. Ele implorou, mas antes que pudesse continuar, o oficial mais alto da polícia avançou. Todos se afastem dele! A tensão disparou, os rostos se viraram, o caos aumentava. No fundo do coração do milionário, um nó se formou. Ele olhou para o corpo inerte no chão. Mas o que você quer dizer com isso? Por que sua vida está em perigo? O jardineiro respirou fundo, tentando encontrar suas palavras. O silêncio que se seguiu era opressivo, cada segundo se arrastando como uma eternidade. Porque eu sou o único que sabe a verdade sobre a morte do seu irmão. O jardineiro gritou, a voz ecoando numa mistura de raiva e desesperança. Estava tudo planejado, uma armadilha. Ele não deveria estar morto. Alguém colocou a culpa em mim. Foi tudo uma farsa. Ele se levantou, as mãos tremendo, procurando apoio no olhar do milionário. Uma onda de murmúrios passou pelo grupo. O quê? Alguém na multidão murmurou, chocando-se com o que acabara de ouvir. E naquele momento, algo dentro do milionário despertou. Ele podia ver a realidade sob a superfície, a teia de mentiras que o envolvia como uma cobra. Os amigos e sócios, os rostos conhecidos, estavam se confundindo em sua cabeça. Mas antes que ele pudesse articular seus pensamentos, um potente estrondo ecoou, cortando o ar fresco da noite. As portas da mansão se abriram com violência, e um grupo de homens encapuzados entrou, armados e com expressões inacreditáveis de fúria. O mundo pareceu parar. Todos no chão! Um deles gritou, e a ordem reverberou como um trovão. O coração do milionário disparou. Sem pensar, ele puxou o jardineiro para trás, pressionando-o em direção à parede. Fique atrás de mim. O caos se seguiu. A mulher que havia alertado sobre o jardineiro gritou e se agachou. Os amigos estavam aterrorizados, olhando uns para os outros, realizando que estavam em meio a uma cena de um filme de terror. Mas era real. Os tiros começaram a ecoar, o som das balas cortando o ar. As pessoas gritaram, tentaram correr, mas alguns caíram. O jardineiro se encolheu, segurando o milionário pela camisa, suas mãos frias e molhadas de suor.
Nunca pensei que isso aconteceria aqui. Não há lugar seguro, ele murmurou, o desespero em sua voz. A realidade que antes parecia distante, agora está a poucos centímetros de distância. E as palavras do jardineiro ecoavam em sua mente. Ele não deveria estar morto. Então um dos encapuzados se virou e olhou fixamente para o milionário. Seus olhos eram frios e calculistas. Você ainda não entendeu. Ele avançou, arma em punho, e a verdade que o milionário pensou ter descoberto se transformou em confusão. Só ia estar dizendo isso. Enquanto o milionário tentava processar as palavras, a mulher que estava ao seu lado gritou: "A verdade não é o que você imagina. Todos vocês estão em perigo." E nesse momento, a realidade que ele pensou conhecer começou a desmoronar. Tudo estava se misturando e a única certeza era a incerteza. Uma nova camada de mentira se revelava. E a escuridão da confusão estava prestes a se transformar em algo inimaginável. O que mais ele ainda não sabia? Que segredos estavam enterrados nas profundezas do passado. A única coisa clara era que nada seria como antes, e a verdade estava mais próxima do que ele jamais havia imaginado. O milionário congelou, o olhar fixo no jardineiro, que estava de joelhos, a expressão dilacerada entre desespero e terror. A revelação ecoou no ar, trazendo um peso insuportável. Irmão de alguém? Quem era seu irmão? O ambiente ao redor parecia ter se comprimido, como se o ar estivesse prestes a ser sugado para longe. A mulher que havia entrado na mansão olhou para o jardineiro, os olhos arregalados em incredulidade. "É verdade? Você é irmão do homem que está morto?" Sua voz tremia, o medo visível na fragilidade de suas palavras. O jardineiro apenas assentiu, lágrimas escorrendo por seu rosto pálido. Era como se o chão sob eles começasse a se abrir. "Você precisa acreditar em mim. Eu não sou um criminoso." Ele implorou, mas antes que pudesse continuar, o oficial mais alto da polícia avançou. "Todos se afastem dele!" A tensão disparou, os rostos se viraram, o caos aumentava. No fundo do coração do milionário, um nó se formou. Ele olhou para o corpo inerte no chão. "Mas o que você quer dizer com isso? Por que sua vida está em perigo?" O jardineiro respirou fundo, tentando encontrar suas palavras. O silêncio que se seguiu era opressivo, cada segundo se arrastando como uma eternidade. "Porque eu sou o único que sabe a verdade sobre a morte do seu irmão." O jardineiro gritou, a voz ecoando numa mistura de raiva e desesperança. Estava tudo planejado, uma armadilha. Ele não deveria estar morto. Alguém colocou a culpa em mim. Foi tudo uma farsa. Ele se levantou, as mãos tremendo, procurando apoio no olhar do milionário. Uma onda de murmúrios passou pelo grupo. "O quê?" Alguém na multidão murmurou, chocando-se com o que acabara de ouvir. E naquele momento, algo dentro do milionário despertou. Ele podia ver a realidade sob a superfície, a teia de mentiras que o envolvia como uma cobra. Os amigos e sócios, os rostos conhecidos, estavam se confundindo em sua cabeça. Antes que ele pudesse articular seus pensamentos, um potente estrondo ecoou, cortando o ar fresco da noite. As portas da mansão se abriram com violência, e um grupo de homens encapuzados entrou, armados e com expressões inacreditáveis de fúria. O mundo pareceu parar. "Todos no chão!" Um deles gritou, e a ordem reverberou como um trovão. O coração do milionário disparou. Sem pensar, ele puxou o jardineiro para trás, pressionando-o em direção à parede. "Fique atrás de mim!" O caos se seguiu. A mulher que havia alertado sobre o jardineiro gritou e se agachou. Os amigos estavam aterrorizados, olhando uns para os outros, realizando que estavam em meio a uma cena de um filme de terror. Mas era real. Os tiros começaram a ecoar, o som das balas cortando o ar. As pessoas gritaram, tentaram correr, mas alguns caíram.
O jardineiro se encolheu, segurando o milionário pela camisa, suas mãos frias e molhadas de suor. Nunca pensei que isso aconteceria aqui. Não há lugar seguro, ele murmurou, o desespero em sua voz fazendo com que a tensão aumentasse ainda mais. A realidade que antes parecia distante, agora estava a poucos centímetros de distância. Então, o líder dos encapuzados se virou e olhou fixamente para o milionário. Seus olhos eram frios e calculistas. Você ainda não entendeu. Ele avançou, a arma em punho, e o milionário ficou paralisado, questionando a natureza desse confronto. Por que ele estava dizendo isso? À medida que o encapuzado se aproximava, uma sensação estranha começou a crescer dentro do milionário. Ele poderia jurar que conhecia aquele rosto, ou pelo menos a postura, o jeito de se mover. E então, uma lembrança assombrosa atravessou sua mente, um passado enterrado, um amigo de infância que ele não via há anos, desaparecido desde aquela noite fatídica em que tantas famílias se despedaçaram. Não, não pode ser você, ele balbuciou. Com um movimento ágil, o encapuzado removeu a máscara que escondia seu rosto. E ali, diante de todos, estava alguém que ele nunca imaginou ver novamente. Um velho amigo que tinha desaparecido sem deixar rastro. Você me esqueceu? O rosto dele estava marcado. Os olhos tinham a mesma fúria de antes. E uma dor profunda que cortava mais do que qualquer lâmina. O ambiente quedou-se em silêncio, como se o tempo tivesse congelado. O jardineiro olhou para o milionário, confuso, sem saber o que pensar. Ele é um traidor. O encapuzado disparou, a raiva acentuando o clima tenso. E você? Você se envolveu com um inimigo? O milionário estava tonto. As palavras não saíam. Seu amigo? Um traidor? O que aconteceu? O que você quer comigo? Ele exigiu, a voz falhando entre a incredulidade e a raiva. Eu quero que você pague pelo que fez, e que ele pague também. O encapuzado apontou a arma. O jardineiro começou a tremer, sem entender a gravidade da situação. Não, isso não pode acabar assim, o milionário gritou. Mas era tarde demais. A tensão pulava como um fio prestes a se romper, e um novo choque estava prestes a transformar tudo em cinzas. A sala ressoou com o som de um disparo, ecoando como um mau presságio, enquanto cada um começava a se questionar. Quem era realmente o inimigo? E se ali, sob o mesmo teto, estavam não apenas amigos e algozes, mas segredos muito mais profundos que todos estavam prestes a descobrir. O disparo ecoou como um trovão, cortando o silêncio da noite. O milionário sentiu seu coração parar, cada batida pulsando em sua cabeça. Como um filme em câmera lenta, ele viu a expressão de choque no rosto do jardineiro. A cena parecia irreal, como um pesadelo que não acabava, e um novo terror começou a se espalhar pela sala. A mulher, que até então parecia uma aliada, olhou para o jovem com olhos arregalados. Não! Não, por favor! Ela gritou. E o caos aumentou. O milionário fez um movimento instintivo para proteger o jardineiro, que se encolheu, as mãos tremendo. Eu não fiz nada, o jardineiro implorou, a voz falhando, enquanto se afastava do corpo caído no chão. O encapuzado estava surpreso, mas a fúria em seu olhar não diminuía. Mas antes que o terror pudesse se instalar por completo, algo extraordinário aconteceu. Como uma onda se espalhando pelo ambiente. Outra figura apareceu na porta da mansão. Era a esposa do milionário, que havia voltado mais cedo de sua viagem. Ela estava desgraciosa na entrada, seu vestido branquíssimo, contrastando com as sombras da noite. O que está acontecendo aqui? Ela gritou, atravessando o caos. Nesse momento, o líder dos encapuzados despertou com a presença dela. Seu olhar virou-se instantaneamente, como se uma peça-chave em um quebra-cabeças tivesse caído em seu lugar. Ela não deveria estar aqui. A voz dele falhou, o pânico começando a estourar ao redor. Em um instante, a tensão da sala trocou de direção. Todos os olhares se voltaram para a mulher. O milionário, agora confuso, olhou para a esposa.
Você não deveria estar aqui, amor. É perigoso. Como se tudo estivesse em um universo paralelo, a esposa soltou um riso nervoso, claramente reconhecendo os encapuzados. Mas você não sabe, meu amor. Tudo faz parte do plano. A revelação caiu como uma bomba. O jardineiro e o milionário trocaram olhares perplexos. O que você quer dizer com isso? O milionário perguntou, a voz quase um sussurro. Foi então que a esposa deu um passo ousado à frente. Eu sou parte do que está acontecendo aqui. Você não vê? Somos todos peças nesse tabuleiro que você não entende. Um murmúrio surdo quebrou a tensão. O encapuzado olhou para ela, sua raiva misturando-se com incredulidade. Você? Você está com ele? E a resposta dela foi ainda mais chocante. Fui eu quem armou tudo isso. E tudo começou por sua causa. O ar ficou pesado, os rostos ao redor refletindo choque absoluto. O milionário sentiu um frio na espinha. Por que você faria isso? Ele gritou, as palavras saindo como um rugido em meio ao tormento. Porque eu não podia deixar você fracassar de novo. Você não consegue ver? Só agora, quando vi que você estava correndo perigo, ela resmungou, um desespero evidente em sua voz. Os seus inimigos estão atrás de mais do que você imagina. E o jardineiro, ele não é o que você acha. Ele moldou isso tudo, mas ele não pode ser visto como um vilão ou vítima. As palavras saíram apressadas, como um grito de socorro. O encapuzado se virou, a fúria crescente em seus olhos. Chega! Você não pode se esconder atrás dele. Não podemos mais permitir que você fuja das consequências. Ele ergueu a arma novamente, mas a esposa do milionário avançou, desafiadora. Você realmente acredita que isso é sobre vingança? Aqui está jogado algo bem maior do que você conhece. O choque e a confusão pairaram no ar, enquanto o milionário se sentiu perdido, preso entre as ações e palavras de pessoas que nunca imaginou que seriam tão entrelaçadas em seu mundo. O momento estava carregado de tensões, segredos prestes a serem revelados. E dentro de seu peito, ele sentiu um nó se apertar ainda mais. Assim, com uma explosão de emoções, a esposa do milionário olhou diretamente em seus olhos, e ele sentiu que toda a verdade estava prestes a emergir. Você precisa saber quem realmente sou, e o que está jogado à sua volta. O milionário olhou para a esposa, tentando entender aquelas palavras devastadoras. O que você quer dizer com isso? A voz dele tremia, um aperto no peito. Ele queria acreditar que era pesadelo do qual acordaria logo, mas a realidade pulsava ao seu redor como uma ferida exposta. A mulher respirou fundo, e o ritmo acelerado do ambiente se arrastou para um instante de calmaria tensa. Eu sempre soube que algo estava errado. Nós dois sabemos. Eu só não queria acreditar. Ela olhou para o jardineiro. A expressão dele era de confusão, mas havia medo em seus olhos. Você não é o único a ter segredos. Ninguém aqui é quem realmente diz ser. O encapuzado interrompeu, rindo nervosamente, levando a mão à cabeça. Qualquer um pode falar de segredos, mas o meu irmão não está mais aqui para defendê-lo. Ele apontou a arma para o jardineiro, que recuou, incrédulo. 1 milhão de sentimentos e reações na sala se misturou em um turbilhão frenético. A esposa do milionário fez um movimento firme, desafiadora. Você não entende. Eu fiz o que fiz para proteger você, para proteger todos nós. Tem mais coisas em jogo do que você imagina. Sua voz ressoou, os ecos criando uma tensão palpável. E então, como se um fio desencapado tivesse sido puxado, tudo desmoronou. O momento de tensão explosiva se transformou em caos total. Um terceiro tiro disparou de uma das armas. O som foi estrondoso e a sala inteira pareceu tremer. A bala acertou a parede ao lado do jardineiro, pintando um spray de gesso no ar. "Acorda!" gritou um dos amigos do milionário, enquanto ele se atirava para o lado, tentando alcançar o controle da situação. Uma onda de desespero permeou o ar.
as pessoas gritando, empurrando-se para os lados, criando um tumulto que parecia levado por um furacão. O jardineiro, assustado, enfrentou o encapuzado, que estava prestes a disparar novamente. Eu não sou o que você pensa. A única coisa que eu fiz foi tentar me proteger. A voz dele estava carregada de tensão, e o milionário teve um vislumbre do que poderia ser a verdade, um ciclo de vingança que nunca pararia. E então, o inacreditável aconteceu. A esposa do milionário, que se dizia defensora de todos, deu um passo à frente, e uma virada de eventos disparou sua própria arma. O som da explosão reverberou na sala, e tragicamente, o alvo não foi o jardineiro, mas o encapuzado. O homem caiu no chão, o olhar de incredulidade misturado com dor até a queda final. O milionário ficou paralisado, o cenário ao seu redor agora envolto em caos e confusão, como se um filme estivesse se desenrolando em câmera lenta. "O que você fez?" ele gritou, a horrorosa realidade batendo com força em seu peito. A esposa, agora com lágrimas nos olhos, gaguejou. "Eu não podia deixar que você fosse o próximo." O que estava acontecendo? Segredos começaram a se desdobrar como flores mortais. O jardineiro olhou para o corpo caído, depois para a esposa, a expressão dele configurando um labirinto de confusão. "Você está com eles, não está? Você é parte disso tudo." Ele apontou, o medo em sua voz agora mesclado com uma raiva surda. Os amigos do milionário se afastaram, o choque visível em seus rostos. O mundo que ele conhecia estilhaçou-se em pedaços. E, enquanto olhava para o corpo do encapuzado, a grande verdade começou a tocar a superfície. A esposa dele não era a heroína encantadora que ele sempre pensou. Ela era uma peça central em um jogo mortal que havia se desdobrado sob seu nariz. "Não, nós temos que ir agora." Ela atraiu a atenção de todos, sua voz agora implorando. A noite ainda não havia terminado, e eles estavam longe de saber o quanto. Mas restava uma pergunta, uma dúvida que permanecia. Quem mais estava envolvido? E o que realmente restava da lealdade que conhecia? E enquanto a correria aumentava ao redor deles, a escuridão parecia engolir cada resposta possível. O milionário respirou fundo, sentindo que, a partir daquele momento, nada seria como antes. O caos havia se instalado de tal forma que parecia que o tempo tinha parado. O corpo do encapuzado jazia inerte no chão, e um milhão de emoções parecia ter se transformado em uma torrente de gritos e desespero. A esposa do milionário olhava para o marido com os olhos cheios de lágrimas, suas mãos tremendo. "Eu só queria proteger você," ela gritou, a voz embargada, enquanto as verdadeiras intenções começavam a vir à tona. "Proteger de quê?" O milionário rosnou, a dor cravada no peito. Ele não reconhecia mais a mulher à sua frente. O jardineiro, que agora era apenas um jovem perdido em meio ao turbilhão, olhou para os dois, o olhar suplicante. "Não sou o inimigo, eu não sou. Eu só queria viver." A angústia na voz dele era palpável, ressoando em todos ali. O barulho da polícia crescendo lá fora só fazia a tensão aumentar. O milionário sentiu um aperto na garganta, a respiração se tornando pesada. As revelações estavam vindo rapidamente, como uma avalanche. "O que mais você escondeu de mim?" Ele sussurrou para a esposa, os olhos fixos na arma que ela ainda segurava, tremendo nas mãos. "Eu fiz isso para impedir que eles chegassem a você. E você precisa entender que eles não vão parar. É uma rede muito maior do que nós, e você pode não estar seguro aqui." Ela respondeu, a febre em seu olhar misturada a um medo genuíno. O jardineiro se aproximou lentamente, ainda em choque, como uma sombra. Eu não tenho nada a ver com isso. Só quero o que é certo." O milionário estava prestes a perder a esperança, quando de repente um novo ruído fez todos se virarem. Mais policiais entraram, 2 deles apontando diretamente para ele e seu grupo.
Mãos ao alto! Todos! Uma das vozes era firme, mas a aura de incerteza ainda pesava no ar. O milionário, sentindo a pressão aumentar, olhou novamente para o jardineiro. Viu um homem que não era um criminoso, mas alguém que havia sido arrastado para um jogo cruel. Espere, ele gritou, tentando ganhar atenção. Estamos todos no mesmo barco aqui. Temos que nos unir. As acusações que você carrega não vão desaparecer assim, retrucou um dos oficiais, antes que qualquer um pudesse argumentar. A esposa dele virou-se, a determinação voltando ao seu olhar. Eu posso explicar tudo. Só precisamos de um momento. O tensionamento estava tão grande que qualquer movimento parecia ter o potencial de explodir mais uma vez. Foi então que o milionário tomou uma decisão. Wander não era hora de se permitir ser consumido pelo pânico. Ele olhou profundamente nos olhos da esposa e do jardineiro. Vamos fazer isso juntos. Nenhum de nós sairá ileso, mas a verdade precisa ser revelada. Agora! As palavras saíram com uma força que até ele mesmo não esperava. Os ânimos pareciam relaxar um pouco, a adrenalina ainda pulsando como um tambor. E enquanto a verdade começava a emergir, ele percebeu que a força de sua união era maior do que a dor das mentiras. O jardineiro, a esposa, o milionário e até os policiais estavam no epicentro de algo maior. Um novo começo. As luzes da mansão brilhavam, desafiando as sombras que aquele dia trouxera. Eu sou inocente, o jardineiro sussurrou, em uma última tentativa de fé, enquanto passava uma mão no rosto, sentindo a gravidade da situação. E você precisa saber a verdade. O milionário estava pronto para ouvir. Mas antes que as palavras pudessem ser ditas, a porta bateu violentamente, e com ela vinha um eco de advertência. Outro grupo, vestidos de forma semelhante ao encapuzado, invadiu a sala, com olhares que indicavam que a história estava longe de acabar. O coração do milionário disparou, algo toldando sua visão. O medo e a emoção espelhavam no rosto dos que estavam ao seu redor. E no fundo de sua mente, ele sentiu que o que vinha em seguida poderia pôr fim a tudo, ou acabar com o que resta de suas vidas. Era uma nova batalha se aproximando, um novo mistério prestes a ser revelado. E ali, todos perceberam que, no fundo, eles estavam em um jogo muito maior do que imaginavam. A pergunta era: conseguiriam sobreviver e desmascarar a verdade que estava se escondendo nas sombras? Se essa história te prendeu até aqui, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esgotamos as palavras para te manter atualizado. Então esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo que tanto amamos. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final surpreendente que acabamos de desvelar. E não esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse